E para finalizar, né, pessoal, o estudo das garantias fundamentais, cumpre-nos agora falar de duas últimas, a vedação do uso de prova ilícita e o direito fundamental, a garantia fundamental da presunção da inocência, tá? Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui de novo que esquentou. Então, pessoal, falando da primeira delas, né, da vedação ao uso de provas ilícitas dentro do Estado brasileiro. Essa garantia ela tem assento no inciso 56 do artigo 5º da Constituição Federal, ao prever que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. E o que são provas obtidas por meios ilícitos? São provas obtidas de maneira antijurídica, de maneira contrária à lei, né? Obtidas então com ofensa à lei, tá? Elas não são admitidas no processo, tá? Na verdade, elas são consideradas nulas, elas não surtem efeito no processo, tá? As provas ilícitas, por conta dessa previsão constitucional, dessa garantia constitucional, elas são consideradas ineficazes dentro do processo, tá? Então elas não surtem efeito, tá? A existência de uma prova ilícita, ela leva à nulidade da prova, ela não leva à nulidade do processo todo, tá? Ela só vai levar à nulidade daquela prova que será ineficaz e não surtirá efeitos válidos dentro do processo. Mas todos os demais atos processuais que não forem contaminados pela prova ilícita, eles se mantêm válidos, né? Eles não precisam sequer ser repetidos, porque eles se mantêm válidos, tá? Então, uma prova ilícita, ela leva à nulidade apenas da prova, da própria prova e não do processo, tá? Exemplos de provas ilícitas: aquelas obtidas por meio de tortura, aquelas obtidas por quebra de sigilo bancário, sigilo telefônico, sigilo fiscal, sem uma ordem judicial, né, que é isso que exige a Constituição. Então, se nós conseguimos lá a quebra, né, do sigilo bancário, informações bancárias do réu, ou informações que estariam acobertadas pelo sigilo da comunicação telefônica sem uma ordem judicial, como a Constituição exige, essa prova é ilícita, porque ela é obtida de maneira antijurídica, ela é obtida de maneira contrária à própria Constituição, tá? Quando nós falamos de vedação ao uso de provas ilícitas, nós temos que falar da chamada teoria da árvore dos frutos envenenados, tá? Que é uma teoria criada nos Estados Unidos, né, que prega que uma prova ilícita, ela contamina todas as demais provas que surgem a partir dela, decorrentes dela, né? Então são tidas também como provas ilícitas, tá? Então essa questão da árvore dos frutos envenenados é que a primeira prova ilícita é a árvore, e os frutos que decorrem dela são considerados envenenados, são considerados ilícitos também, tá? Então a prova ilícita acaba levando à contaminação das demais provas que surgem a partir dela, né? A árvore envenenada leva ao envenenamento dos seus frutos. Então a prova ilícita, ela leva também à ilicitude de outras provas que surgem a partir desta prova ilícita, decorrentes dessa prova ilícita, tá? Então, as demais provas que surgem aí a partir de uma prova ilícita, elas são consideradas contaminadas, segundo a teoria da árvore dos frutos envenenados, tá? Desse modo, seriam ineficazes, por exemplo, os testemunhos prestados por pessoas cujos nomes foram revelados em conversa telefônica interceptada sem autorização judicial, tá? Porque essa conversa interceptada, essa ligação telefônica interceptada sem autorização judicial é uma prova ilícita. É antijurídica porque ofende a Constituição, tá? E aqueles nomes revelados nessa conversa interceptada, né, se essas pessoas fossem ouvidas num processo judicial, elas iam ser consideradas também provas ilícitas, porque elas surgiram, elas são decorrentes de uma prova ilícita, que é a gravação telefônica, a interceptação telefônica sem autorização judicial, tá? Essa teoria da árvore dos frutos envenenados, né, ela por muito tempo ela foi aplicada de maneira absoluta dentro do STF, tá? Embora recebesse grande crítica por parte da doutrina, né? A doutrina criticava que essa regra deveria passar por aquele princípio da ponderação, né? Por aquela ideia
de ponderação e sopesação sobre qual o valor mais importante a ser protegido, né? E nesse sentido, o STF, de uns anos para cá, ele vem aplicando uma outra teoria nessas situações que envolvem prova ilícita. Ele vem aplicando a chamada teoria da proporcionalidade no caso do uso de provas ilícitas em processos judiciais. A teoria da proporcionalidade permite ao julgador, no caso concreto, ponderar, sopesar sobre quais são as consequências negativas e as consequências positivas advindas do uso de uma prova ilícita dentro de um processo judicial, tá? Porque colocando na balança, verificando que as consequências positivas, elas são valores mais importantes do que as próprias consequências negativas, ou melhor, são proporcionalmente mais relevantes, mais de importante proteção pelo Estado, seria então possível o uso da prova ilícita dentro de um processo judicial. Tá? Então isso é também de caráter excepcional, porque a regra é a que prega que a prova ilícita é nula, ela não surte efeito no processo. Mas dependendo da situação concreta, considerando os valores que são protegidos pela norma jurídica, considerando qual o valor mais relevante ou, de acordo com o nome da teoria, proporcionalmente mais relevante, o julgador poderia dar efeito à prova ilícita, ele poderia usar aquela prova ilícita na sua decisão judicial, né? Então, tornando ela uma prova eficaz, capaz de surtir efeito no caso concreto, no julgamento do caso concreto pelo Poder Judiciário, tá? E aí a gente usa o exemplo de um processo de guarda, né? Modificação de guarda da criança, em que o pai ele quer buscar modificar a guarda, né? Quer buscar a guarda do filho para si, sob o argumento de que a mãe comete maus tratos às crianças, tá? E nesse caso ele resolve, para provar os maus tratos perpetrados contra o seu filho, ele resolve fazer gravações clandestinas, tá? Então ele instala câmeras na residência para poder pegar ali, provar o espancamento à criança, tá? Então essas gravações clandestinas, sem o conhecimento do interlocutor, também é uma hipótese de prova ilícita, tá? Então deve haver a autorização, né, no caso de gravações. Os interlocutores devem estar de acordo, então, com aquela gravação da conversa, com a gravação local ali, né? Daquele ambiente, ambiental. Então, começaram a surgir processos na área de família e a mudança, ela surgiu até no âmbito penal, né? Depois do âmbito penal passou para o direito eleitoral e depois veio incidir também a teoria da proporcionalidade nos processos de direito civil no que diz respeito às ações de direito de família, tá? No processo de modificação de guarda, aquele pai então que apresentasse aquela gravação clandestina, né, sem o conhecimento do interlocutor e batalhasse pela guarda da criança, lá atrás essa prova era considerada ilícita. Tá? Lá atrás que eu digo há 10 anos atrás aí, essa prova absolutamente seria considerada ilícita. Mas de uns anos para cá, no processo civil, de uns 5, 6 anos para cá, começou a ter aplicação à teoria da proporcionalidade. E aí, considerando, no caso concreto, qual bem jurídico tutelado é mais importante? É mais importante eu proteger a integridade física e a vida da criança? Ou é proporcionalmente mais relevante eu proteger a intimidade da mãe, que não poderia ter sido gravada sem uma ordem judicial, ou sem o seu conhecimento, a sua autorização? Então, de acordo com a teoria da proporcionalidade, os ministros do STF, eles colocam esses dois valores na balança: integridade física da criança que está sofrendo maus tratos, espancamento, agressão, e direito de privacidade, intimidade da mãe que não poderia ter sido gravada sem a sua autorização ou sem uma ordem judicial. E na balança, sopesando qual o valor mais importante,
né, proporcionalmente mais relevante, os tribunais entenderam que é mais importante proteger a integridade da criança. Então esta prova ilícita, obtida de maneira antijurídica, que seria a gravação clandestina, ambiental, sem autorização do interlocutor, ela passou a ser uma prova eficaz no processo. Mesmo obtida de maneira ilícita, de maneira antijurídica, ela pode ser valorada pelo juiz na hora da prolação da sentença. Tá? Então isso levou aí uma verdadeira mudança de posição e, é claro, na própria da evolução da sociedade no que diz respeito ao uso de provas ilícitas dentro do processo. Então a regra é que elas não podem ser utilizadas, mas dependendo do caso concreto vai ser analisado quais os valores, qual o bem jurídico tutelado é mais importante de receber a proteção do Estado, podendo inclusive numa decisão judicial então o juiz se utilizar de provas ilícitas, tá? Isso acontecia na esfera criminal, quando se falava também de gravações clandestinas sem a autorização do juiz e que obtinham ali a confissão contra a prática de crimes, aí colocava na balança, é mais importante eu defender a intimidade do criminoso ou eu defender os interesses de toda a sociedade, né, de garantir a segurança de toda a sociedade evitando a prática do crime. Se entendeu que era mais importante proteger a sociedade. Então, mesmo gravações clandestinas, né, interceptações telefônicas clandestinas que captavam conversas que estariam acobertadas pela privacidade de criminosos e mencionando ali práticas de crimes, essas gravações podiam ser utilizadas, porque a proteção da sociedade era proporcionalmente mais relevante do que a proteção à intimidade daquele criminoso, né? No direito eleitoral, antigamente, quando se fazia aquelas gravações, que clandestinas também, sem conhecimento do interlocutor, de compra de votos, eu me lembro de ganhar vários processos com a tese da prova ilícita. A gente alegava prova ilícita e era batata, não perdia ação, não tinha abuso de poder econômico, a compra de voto que estava provada por um vídeo, né, ou por uma gravação de áudio, né, a compra de voto, o processo de compra de voto era julgado improcedente, em razão do emprego de prova ilícita, que não podia servir para embasar uma condenação eleitoral, tá? Isso mudou também na Justiça Eleitoral, porque os ministros do TSE, que compõem também, alguns ministros compõem o STF, então a teoria da proporcionalidade passou a ser aplicada também no TSE. E aí a pergunta era, colocando na balança, mais importante proteger a intimidade, a privacidade daquele candidato que faz a compra de votos, então ele tem direito constitucional à privacidade, né, à intimidade, e é mais importante a proteção da soberania popular, né? A vontade do povo sendo exercida de maneira soberana, sem qualquer uso de artifício, sem qualquer abuso do poder econômico, né? Do poder político, na obtenção dos votos. Então, garantindo também o respeito à concorrência entre os candidatos em pé de igualdade, tá? Então, colocando na balança se era mais importante proteger a privacidade do candidato ou esses valores importantes para a sociedade, o TSE entendeu pela aplicação da teoria da proporcionalidade, admitindo essas gravações clandestinas sem o conhecimento do candidato, sem o conhecimento do interlocutor, como provas válidas, suficientes para a anulação do registro de candidatura, né, para o recurso contra a diplomação daquele candidato eleito e que ficasse provado então no processo eleitoral que ele abusou do poder econômico, que ele comprou votos, né? Então a teoria da proporcionalidade, que é mais recente, ela começa a ganhar espaço dentro do nosso estado, especialmente de 10 anos para cá, né? Em vários ramos do direito penal vocês encontram, nas relações do trabalho vocês encontram julgados também, né? Nas relações de direito eleitoral, nas relações de direito de família, né, como uma forma de relativizar a teoria da árvore dos frutos envenenados,
né? A teoria dos frutos da árvore envenenada, desculpa, inverti, né? A teoria dos frutos da árvore envenenada como uma teoria que era absoluta, mas que agora ela é relativizada, ela vai ser analisada no caso concreto, considerando quais os valores, quais o bem jurídico tutelado é mais importante para a sociedade. Então merece uma proteção proporcionalmente maior no caso concreto, tá? Então hoje falamos da teoria da árvore dos frutos envenenados, né? Dos frutos da árvore envenenada, né? E ela não é aplicada mais de maneira absoluta, hoje ela é analisada também em conjunto com a teoria da proporcionalidade, ok? E para encerrar, pessoal, a última garantia fundamental que cumpre nos mencionar é a garantia da presunção da inocência, tá? E a garantia da presunção da inocência, ela tem assento também no artigo 5º, está no inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal. O 57, ele dispõe da seguinte maneira: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, tá? Então tá falando aqui dos processos penais, né? E que todos nos mantemos inocentes, ou seja, presumem-se inocentes, por isso chamar de presunção da inocência. Todos nós nos presumimos inocentes até uma decisão penal condenatória transitada em julgado, ou seja, aquela que não admite mais recurso, tá? Segundo esse princípio, antes de uma condenação definitiva em processo criminal, ou seja, quando não se admite mais recurso nenhum, todos os cidadãos, eles são considerados, eles se presumem inocentes, tá? Então, até que não caiba mais recurso nenhum, nós devemos ser considerados inocentes dentro de um processo penal, tá? Vale lembrar, quando falamos de presunção da inocência, que em 2006 e em 2018, através de 2 julgados, né, 2 habeas corpus, o de 2016 de relatoria do ministro Teori Zavascki e o de 2018 de relatoria do ministro Edson Fachin, o STF entendeu que o condenado em segunda instância já não mais poderia ser considerado inocente, ele já poderia ser considerado culpado. E em razão disso, admitiu-se por um tempo, né, a partir de 2016 e até 2019, que esses condenados em primeira e segunda instância passassem a cumprir provisoriamente a pena, tá? Então eles já não eram mais considerados inocentes, eles já não se presumiam mais inocentes quando eles tinham sido condenados em primeira e em segunda instância, tá? Então eles passaram a ser considerados culpados, na verdade, e não mais inocentes, como o próprio texto da Constituição literalmente prevê, tá? Porém, esse entendimento mudou em 2019 através do julgamento de 3 ações declaratórias de constitucionalidade. O artigo ADC 43, 44 e 54, que foram pautadas e julgadas o ano passado, né? E no julgamento dessas ações declaratórias de constitucionalidade, a maioria dos votos dos ministros, então não foi um julgamento unânime, ainda há divergência, né? Vejam, em 2016 e 2018, a maioria, por um voto, entendia que não haveria mais não haveria ofensa à presunção da inocência quando o réu era condenado nos 2 tribunais, né, nas 2 instâncias, primeira e segunda. Então ele já poderia começar a cumprir pena. Desse julgamento agora, de 2019, também por um voto a mais, entendeu-se por voltar ao entendimento anterior, né, de que o cumprimento da pena, ela só pode ser iniciado após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, exatamente nos termos que reza a nossa Constituição Federal e também de acordo com o que reza o nosso Código de Processo Penal brasileiro, tá? Então, pessoal, a garantia da presunção da inocência significa que nenhum cidadão pode ser preso antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, tá? Então, nenhum cidadão, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ele pode ser preso, porque ele se presume inocente. E uma prisão antes do trânsito em julgado, ou seja, quando não admite mais recurso nenhum, todos os recursos já foram utilizados e não existe mais recurso, já foi a última instância, é possível, então, considerá-lo culpado e não mais presumi-lo inocente e, a partir daí, começar o cumprimento da pena de prisão propriamente dita, tá? Então,
Sendo assim, a prisão de um cidadão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, quando ele já antes dele exercitar todos o seu direito de recurso, né, para poder tentar, no exercício da ampla defesa, reverter aquela decisão judicial condenatória, né, ele não pode ser preso, porque caso ele venha a ser, violaria a Constituição Federal e violaria a garantia constitucional, a garantia fundamental da presunção da inocência, que garante que todos nós devemos ser considerados inocentes até que o nosso processo chegue ao ponto final. Quando ele, então, a decisão transita em julgado, está acobertada pela coisa julgada e não vai ter mais a possibilidade de modificação daquela decisão por meio de um recurso, ok? Então, essas eram as garantias fundamentais que cabíamos explicar a vocês. Volto, então, no próximo vídeo para falar dos remédios constitucionais, né? Na nossa última aula aí agora, pessoal. Obrigado e até a próxima.